Boa noite, caros irmãos. Sintam-se acolhidos pelo plano espiritual. Esse aqui é o canal de divulgação do SERCOM, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Meu nome é Fernando. Eu vou fazer a leitura do capítulo 125 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, sobre a orientação do Espírito Emmanuel. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus e a todos os Espíritos que nos orientam e que nos fortalecem, para que possamos tirar o melhor proveito possível dessa leitura e colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. O título desse livro o título desse capítulo, Filhos e Servos. Filhos e servos é um termo muito usado no Evangelho, tanto no Velho Testamento como no Novo, mas muito usado mais no Novo Testamento, né? Porque Jesus, ele busca trazer uma compreensão de um Deus bondoso, de um Deus que acolhe, de um Deus que perdoa, e ele usa uma analogia como se Deus fosse o nosso Pai, que de certa maneira tem um certo sentido, porque a ideia de Deus como Criador do Universo, ele criou todos os seres, tudo que existe no Universo. Então ele tem uma criação paterna, como se ele fosse a origem, né? Como na Terra nós somos filhos dos nossos pais, então a gente tem essa ligação do Criador conosco, né? Que nos dá um vínculo muito forte quando reconhecemos o nosso Pai terreno, né? E o honramos por isso, né? Então Jesus, ele gostaria muito que nós compreendêssemos essa ideia de Deus como um Deus bondoso, como um Deus acolhedor, como um Deus paterno. Diferente do Antigo Testamento, onde Deus era um Deus punitivo, um Deus que brigava, que enviava pestes, que dava castigos, né? Que era uma ideia que foi cunhada naquela época para as necessidades de moldar aquele pessoal que vinha ainda muito primitivo, né? Mas Jesus, já preparando a humanidade para uma nova fase, ele introduziu essa ideia do amor, né? E a mensagem principal do Evangelho, que é o amor ao próximo, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Então vamos adentrar ao tema e a gente depois faz mais comentários. Tem uma frase inicial que é assim: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35. Baseado nessa frase, o Emmanuel começa a sua dissertação. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante. O desprendimento dos interesses inferiores do mundo. A perfeita submissão aos desígnios divinos. Constituíam traços fundamentais das suas lições na Terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que estes ficam para sempre na casa. E os servos? Estes muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição.
O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmo, porque como servidores guardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superior às circunstâncias mais duras, porquanto conhecem acima de tudo que pertencem a Deus. O texto termina assim, e vamos então tentar interpretar esse texto de alguma forma. Eu acho que assim, a questão que Emmanuel coloca aqui é essa ideia de você ter uma permanência na casa, que ele fala que é a casa de Deus, né? O que significa isso? É de você ter uma constância na sua compreensão das mensagens de Jesus, do Evangelho, né? O que ele fala, e não ficar oscilando, que é uma característica que ele diz dos servidores, né? Que são pessoas que ainda não têm uma ligação talvez profunda e autêntica, né? A autenticidade que eu quero dizer é de você se reconhecer realmente como filho, né? Tendo assim uma consciência de Deus como Criador do universo, como Criador de tudo que existe no universo, inclusive da vida, né? Em diferentes formas, né? Aqui nesse planeta, a vida orgânica dos planetas, outras formas de vida, mas tendo a consciência dessa paternidade. Então, o que esse texto demonstra é que existe uma diferença entre aqueles que servem a Deus de uma forma digna, de uma forma honesta, só que são servidores, ainda não tem essa ideia do amor filial, né? Que como você fazendo parte de alguma coisa. Servem ou por medo, ou por tradição, ou por imposição, ou até por interesses, né? Porque sabem que fazendo isso vão ganhar coisas materiais ou espirituais. Então é uma troca, né? Só que essas pessoas, elas ainda não alcançaram um nível de entendimento assim que cria esse vínculo afetivo mais forte, que seria o vínculo do pai com o filho, e uma ideia de pertencimento, de você falar assim, eu sou realmente membro desta família, né? Quando a gente fala de Deus, digamos que toda a humanidade é filha de Deus. Então, essa ideia de que todo mundo é irmão de todo mundo vem dessa ideia de que todos somos originários da mesma fonte, né? Só que ainda não existe essa consciência planetária, né? Cada um vive no seu país, cada um vive na sua cidade, cada um vive na sua família. Muitas vezes existem rivalidades entre cidades, entre países e até dentro da própria casa, né? Então, assim, esses servos são todos aqueles que ainda não criaram essa ligação profunda com a ideia de Deus Pai, né? Eu acho que o Paulo, ele tem uma das suas epístolas, ele fala que ele não é mais ele próprio, que agora ele faz parte de Deus, assim, digamos assim, a consciência dele o une a Deus tanto que ele já não tem mais, assim, a sua própria personalidade. Isso pode parecer estranho, a gente fala assim, mas como você perde a sua personalidade, né? Na verdade, você perde o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua ambição, porque você começa a compreender a razão de você estar aqui nesse planeta, talvez, assim, a sua missão, né? Por que você está num planeta como a Terra, encarnado numa circunstância, dentro de uma família, vivendo certas circunstâncias, e você começa a tomar consciência da sua função aqui, qual que é o seu papel a ser desempenhado, né? Como um instrumento, mas não como um instrumento servil, né? Você não vai mais
estar servindo em troca de alguma coisa, você vai estar fazendo parte disso. Você fala, eu sou parte dessa humanidade, eu sou filho de Deus, sou irmão de Jesus, eu sou irmão de todos os outros seres humanos, e daí a gente começa a ter uma consciência planetária, que é uma coisa que vai vir ainda, acho que na consciência das pessoas no futuro, não sei se próximo ou longínquo, vai depender aí do correr da carruagem, né? Mas nós estamos nesse processo de transformação. O planeta Terra, como expiações e provas, vai evoluir naturalmente para um planeta de regeneração. Então, assim, eu acho que a essência desse texto é compreendermos a diferença entre sermos filhos ou sermos servos. O que estamos sendo? Né, como a gente está levando nosso aprendizado assim, espiritual, né? Nós estamos nos envolvendo assim, de uma forma fraternal, mais assim, familiar, nós estamos fazendo de uma coisa mais mecânica, ou mais interesseira, ou mais assim, digamos assim, empreendedora, talvez, né? Como se você tivesse assim, ainda colecionando coisas, né? Eu estou guardando coisas para mim, né? Na verdade, a ideia aqui é uma fraternidade, é uma humanidade única. A ideia de que todos nós somos irmãos, todos nós somos uma grande família. E para isso a gente tem que criar essa ideia que nós temos uma paternidade, mesmo que seja espiritual, mística, né? Comum a todos, que é a essência do ensinamento de Jesus. Então, assim, o primeiro ensinamento, qual que era? Quando perguntaram a Jesus qual que é o maior de todos os ensinamentos? Amar a Deus, todo o teu coração, acima de tudo, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, estamos nesse planeta com a missão de aprender o amor. Ponto. Não tem muito mistério para isso. Essa é a frase que Jesus respondeu de uma forma clara. Agora, esse amor, de que forma esse amor? Um amor familiar, um amor fraternal. Sermos cordiais uns com os outros, respeitarmos o Pai, né? Que é o segundo mandamento, acho que é respeitar o Pai, honrar o Pai, né? Então, honrar o Pai é honrar também o Deus Criador, que nos criou. E Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia. Jesus nos exemplifica, talvez, a forma mais, assim, elevada desse amor, porque ele demonstrou amor tanto por Deus, pelo Deus Criador. Ele sempre falava, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Ele sempre se referia a Deus como uma pessoa que perdoa. A gente pode pegar, assim, como exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Que o cara vai embora de casa, fica aprontando, de repente ele fica na pior, se arrepende, volta e ele é acolhido pelo pai, mesmo a contragosto do seu irmão, que é um pouco invejoso, mas não é o caso da discussão da relação com o irmão, agora é a relação com o pai. Então Deus é uma pessoa que sempre está aberto a acolher o filho quando o filho estiver arrependido, quando o filho estiver aberto a reconhecê-lo como pai também. É interessante isso, não tem culpa, não tem punição, não tem castigo. O castigo que a gente vive na vida, acho que é o castigo que a gente cria pra gente mesmo. São as nossas reencarnações passadas, os nossos erros, né? E a gente vai acumulando isso e depois a gente tem que culpar. O que a gente vai culpar? Culpa o Deus lá do Antigo Testamento, que era um Deus punitivo, culpa os espíritos, os obsessores. Você nunca assume a sua responsabilidade, né? Então é isso. O que a gente tem que tentar entender é se estamos sendo filhos ou servos. Se ainda estiver sendo servos, temos que observar Jesus e tentar alcançar esse título, né, que é o que ele nos propõe aqui, que é o título de filiação de Deus. Então ele fala aqui, os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. O que são os interesses em comum? É você conhecer as leis de Deus. Essas leis que a gente
vem assim estudando no decorrer desse livro, que são as leis da caridade, do perdão, da humildade, de você buscar reconhecer em si e no outro a divindade, de você não se julgar superior a ninguém. Então é isso que a gente deve fazer para tentar se aproximar de Deus de uma forma mais familiar, né? E não tão interesseira. Então, assim, eu não sei mais o que falar sobre esse capítulo, então eu sempre sugiro, leia o capítulo, tire suas próprias conclusões, porque eu não sei tudo. Eu estou tentando também entender aos poucos e agradecer a Deus, a Jesus, né? Sempre por estar nos colocando diante desses ensinamentos que podem ser tão esclarecedores e que podem nos ajudar a compreender a mensagem. Assim seja, graças a Deus, tenha uma ótima semana.